É com muita satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos para mais uma aula prévia que nós temos colocado, também chamada aí de pré-aula, é o nome que nós temos denominando, este serviço do portal Escola Dominical, com o qual nós damos algumas linhas gerais da aula para que os irmãos logo a partir do início da semana possam estudar a lição da Escola Dominical. Lembrando aos irmãos que no nosso site, que estará passando aí por várias vezes o endereço, www.portalebd.org.br, nós temos a transmissão às 19 horas do sábado da aula do estudo dos professores da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Assembleia de Deus do Belenzinho, aqui na sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, onde nós temos a interatividade. Porque a Escola Dominical é interatividade. Costumamos dizer que é o único lugar onde o crente da Assembleia de Deus abre a boca. Então os irmãos assistam essa aula prévia, preparem a sua aula, mas não deixem de assistir a nossa transmissão ao vivo, aos sábados, às 19 horas, aqui da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Hoje nós vamos estudar, na continuidade do nosso trimestre, que é Vencendo as Aflições da Vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos estudar hoje a lição de número 9, que tem como título A Angústia das Dívidas. Nós agora estamos entrando num novo bloco, este que é o terceiro bloco do nosso trimestre. No primeiro bloco nós estudamos sobre os dramas biológicos ou existenciais, que tratamos da doença e da morte. No segundo bloco nós falamos dos dramas sociais, nós tratamos da violência, da exclusão social e o problema da fome. E no terceiro bloco que nós terminamos, agora nós estudamos sobre os dramas familiares. Falamos a respeito da problemática concernente à rebeldia dos filhos, na lição passada, e a questão da divisão espiritual no lar, na lição de número 7. Hoje nós vamos iniciar o quarto bloco, que trata de duas lições. A lição de hoje é a próxima lição, que nos fala dos dramas que nós denominamos de dramas materiais. Ou seja, o relacionamento do crente com as coisas desta vida, com os bens terrenos. E nós vamos estudar hoje sobre a angústia das dívidas e sobre, na próxima aula, estaremos estudando sobre a perda dos bens terrenos. A angústia das dívidas. Talvez esta seja a aflição mais presente nas igrejas ultimamente. Últimas estatísticas deste ano, no nosso país, demonstram que 47% das famílias brasileiras estão endividadas. E desses 47%, 10% das famílias brasileiras não têm como pagar as suas dívidas. E o que é mais interessante, até o ano passado, essas estatísticas demonstravam que o principal motivo para que as pessoas ficassem endividadas era o desemprego. Com o desemprego se perde a fonte de renda e naturalmente as dívidas se acumulam. Mas as estatísticas deste ano mostram que já há um empate técnico. Não é mais só os desempregados que ficam endividados. Existe um outro fator que demonstra hoje o fato das pessoas estarem devendo, estarem angustiadas com as dívidas. É o descontrole financeiro. 37% das pessoas estão endividadas por causa do desemprego. Mas 35% das pessoas estão endividadas hoje por causa do descontrole financeiro. Isso nos mostra claramente que nós vivemos hoje numa sociedade que está com uma mentalidade consumista. O consumismo invadiu a vida das pessoas
E as pessoas hoje se descontrolam no tocante ao seu orçamento financeiro. E o resultado é isto, é a angústia das dívidas. Esta lição nos traz uma demonstração clara de que, se nós não vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós também entraremos neste consumismo desenfreado e estaremos lançando sobre nós mesmos dores que poderiam e deveriam ser evitadas. Nós vivemos numa sociedade em que o ter domina sobre o ser. E a palavra de Deus nos mostra que o ser tem que estar acima do ter. A angústia das dívidas, ela advém desta mentalidade materialista, desta mentalidade consumista. A primeira coisa que nós devemos observar, para vermos como a Bíblia Sagrada trata esse assunto, e como nós podemos nos livrar desta aflição da angústia das dívidas, é lembrar que Deus é o dono de tudo. A Bíblia Sagrada começa com um versículo que todos nós conhecemos. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus criou todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. A criação nos traz a propriedade daquilo que foi criado. Por isso que o quadro feito por um pintor pertence ao pintor, porque foi ele quem criou aquela obra de arte. A música feita por um compositor é dele. Por quê? Porque ele a criou. Então Deus, por ter criado todas as coisas, é o dono de todas as coisas. O salmista, no Salmo 24, confirma este pensamento. Diz assim o salmista Davi: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo quanto existe, porque Ele criou tudo quanto existe. Então, quando nós falamos no relacionamento que nós temos com as coisas materiais, nós devemos nos lembrar, em primeiro lugar, que Deus é o dono de todas as coisas, porque foi Deus quem criou todas as coisas. Veja o que o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, quer dizer, tudo que existe na terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós não somos de nós mesmos, somos propriedade de Deus, porque foi Deus quem nos criou. E Jesus, certa feita, disse que nós não conseguimos aumentar nem um côvado a nossa estatura. Um côvado é mais ou menos essa distância aqui, né, entre o cotovelo e a mão, e nós não conseguimos de maneira alguma aumentar um côvado da nossa estatura. Como é que nós queremos dizer que somos donos de nós mesmos? Que somos donos do nosso nariz? Nós não sabemos nada, irmãos. Deus é o dono de todas as coisas. Mas, sendo Deus o dono de todas as coisas, Ele sabe que nós precisamos das coisas materiais para sobreviver. Isto é claro. E é por isso que Deus coloca à disposição do ser humano todas as coisas que existem sobre a terra. Todas as coisas são de Deus, mas Deus colocou à disposição do homem. Antes mesmo de o homem pecar, Deus colocou toda a natureza à disposição do homem. Ele plantou um jardim no Éden e ali colocou o primeiro casal. E a Bíblia diz que Ele colocou o homem ali com disposição para usufruir, desfrutar de tudo quanto Deus havia criado. O homem deveria ser o administrador de todas as coisas. Quando Deus colocou o homem, está lá em Gênesis 2 e 15, e a Bíblia diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O homem tinha uma função, que era de administrar todas as coisas materiais. É o que está escrito lá em Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o homem foi colocado como administrador, como principal servo de Deus sobre a criação terrena. É por isso que nós chamamos que o homem é o mordomo de Deus na terra. E esse princípio é conhecido como o princípio da mordomia. Ou seja, o homem, ele foi colocado por Deus para administrar todas as coisas. Mas as coisas pertencem a Deus. Agora, Deus, diante do poder que deu ao homem de administrar todas as coisas, Deus mandou que o homem dominasse sobre todas as coisas. Ele tinha domínio, todas as coisas estavam ao seu dispor. Com o pecado, isto não mudou. É verdade que o homem passou a precisar trabalhar para sobreviver. Antes ele tinha que trabalhar, mas trabalhar como um prazer, como mais um ponto em que ele era semelhante a Deus, porque Deus é trabalhador. Mas agora, com o pecado, o homem precisaria trabalhar para sobreviver. A natureza já não lhe seria mais totalmente disponível. A natureza já não lhe seria mais totalmente favorável. Mas Deus permitiu que o homem se apropriasse de coisas da natureza para sobreviver, mesmo depois de pecar. É o que vemos lá em Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 17 a 19. O que nós vemos aqui é que Deus permitiu ao homem que se apropriasse das coisas da terra para poder sobreviver. Ele precisaria trabalhar para poder sobreviver, mas ele poderia se apropriar das coisas da terra. É por isso que o direito de propriedade é um direito natural. Quando nós vemos aí as ideias socialistas, as ideias comunistas, contrárias ao direito da propriedade privada, Marx e Engels diziam, que são os dois grandes teóricos do comunismo, eles diziam que a propriedade privada era um roubo, era uma injustiça. Isso é uma mentira. Deus permitiu ao homem que comesse da terra para sobreviver, desde que eu fizesse pelo trabalho. Então o direito de propriedade, o direito que eu tenho de me apropriar das coisas, é um direito garantido por Deus, é um direito natural, é algo lícito e legítimo. Por isso nós não podemos ser contra o direito de propriedade privada. Por isso que o marxismo, o leninismo, o comunismo, eles são contrários à Bíblia quando querem abolir a propriedade privada, porque é direito previsto por Deus. Só que não é um domínio absoluto. Não. Nós administramos aquilo que é de Deus. Nós podemos nos apropriar daquilo que existe no mundo para garantirmos a nossa sobrevivência. E essa apropriação deve ser feita pelo trabalho. É por isso que o dinheiro, as riquezas, não são um mal em si. Hoje se fala muito em opção preferencial pelos pobres, que Deus ama os pobres, e Deus ama os pobres, sim. Mas nós vimos na lição 5 que Deus cuida do órfão, do necessitado, da viúva. Ele é o juiz das viúvas, ele é o pai dos órfãos. Mas isso não quer dizer que o rico é um pecador, por ser rico, de maneira alguma. Se riqueza fosse um mal, Deus não teria dado riquezas a Salomão. Foi Deus quem deu riquezas a Salomão. Vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz assim: e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então Deus deu a Salomão riquezas imensas. Se fosse um mal, Deus não daria.
Então, ser rico não é um mal em si. O mal é ser ganancioso. O mal é correr atrás das riquezas. O mal é colocar o coração nas riquezas. E é aí, irmãos, que nós temos este problema. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, versículo 19, no Sermão do Monte. Jesus disse assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eu não posso colocar o meu coração nas coisas materiais. Eu não posso ter como objetivo de vida buscar as coisas materiais. Por quê? Porque eu devo entender que é legítimo eu ter coisas. É legítimo me apropriar de coisas, desde que eu o faça pelo trabalho. Mas eu tenho que lembrar que tudo pertence a Deus. E que eu devo buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais virá para mim. Então, a mentalidade que o crente deve ter é de que Deus é o dono de todas as coisas, que é legítimo me apropriar das coisas, e que o objetivo pelo qual me aproprio das coisas materiais é a minha sobrevivência, e que eu devo usar do trabalho para me apropriar das coisas, mas eu não posso colocar o coração nas riquezas deste mundo, nas coisas desta vida, nos bens terrenos. Que eu sou um administrador das coisas de que me aproprio, porque todas elas pertencem a Deus. Visto isso, entendendo que eu sou um mordomo das riquezas de Deus, quais são as regras que eu devo observar no meu relacionamento com as coisas materiais? Em primeiro lugar, eu preciso lembrar que se as coisas são de Deus e eu sou um mero administrador, eu preciso ter consciência de que eu vou responder, prestar contas diante de Deus daquilo que eu tenho. Eu não tenho as coisas para o meu bel prazer. Eu não tenho as coisas para o meu luxo, para a minha satisfação, para o meu engrandecimento, porque todas as coisas pertencem a Deus. O que acontece com alguém que guarda uma coisa que não é sua? Ele tem que cuidar daquilo, zelar até que o dono venha pedir aquilo de volta. Isto em direito se chama contrato de depósito, é o famoso depositário fiel. A pessoa que guarda um bem que não é seu, ele precisa guardar com todo cuidado, com todo zelo, pois se aquilo for avariado, ele vai responder perante o dono. Todos nós vamos responder diante de Deus por aquilo que fazemos com o nosso patrimônio, com os bens que são nossos, mas não são. Nós nos apropriamos deles legitimamente, mas eles são de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Nós temos que ser responsáveis. E quem nos dá o exemplo da responsabilidade com os bens? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Jesus, certa feita, perguntaram: queremos ir à sua casa. E ele disse: olha, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós imaginamos que Jesus sempre andava com a roupa do corpo e não tinha nenhum bem, não tinha nenhum... Não é bem assim, irmãos. Ele, no seu ministério, ele recebia. A Bíblia diz que algumas mulheres deram fazendas para Jesus. Ou seja, Jesus arrecadava recursos financeiros. Só que ele não tomava para si. Ele usava aqueles recursos para ajudar os pobres. E
Ele era tão responsável com isto que ele escolheu um dos seus discípulos para cuidar da bolsa dos pobres. Escolheu precisamente Judas Iscariotes. Mas era Judas quem cuidava da bolsa. João não podia pôr a mão na bolsa, Tiago não podia pôr a mão na bolsa, Pedro não podia pôr a mão na bolsa. Por quê? Porque Jesus era responsável com os bens que ele adquiria. Não era para ele, mas ele colocou uma pessoa ali para cuidar. Isso nos mostra que ele era responsável. Irmão, você é imitador de Cristo. Você tem que ser responsável com aquilo que vem à sua mão, que é fruto do seu trabalho. Você tem que ser responsável. Não pode pegar o dinheiro e gastar aí no cartão, como muita gente faz hoje. Seja responsável. Jesus era responsável. Vamos ler lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 6. A Bíblia diz assim: ora, ele disse isto, quer dizer, Judas Iscariotes, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então Jesus designou alguém para cuidar do dinheiro que ele recebia. Ele era responsável. Por isso, irmãos, a primeira regra que nós devemos ter na administração dos nossos recursos materiais, das nossas finanças, é a responsabilidade. E por isto, você não pode gastar mais do que você ganha. Veja bem que tinha coisa na bolsa. Jesus não ficava prometendo para os pobres: eu vou dar tanto para você, tanto para você, antes de chegar o dinheiro. Eles davam o que tinha na bolsa. E pelo que a gente percebe, Jesus tinha uma poupança. Porque o Judas percebeu que tinha uma poupança e começou a enfiar a mão lá e gastar por conta dele. Mas não faltava. Então havia rigidez ali. Então, não gaste mais do que você ganha. Você não é governo. Porque o único que pode gastar mais do que ganha é governo, porque não paga mesmo. E mesmo assim, nós estamos vendo aí os países da Europa, a Grécia, a Espanha, que já gastaram mais do que tinham e estão aí a ver navios. Não gaste mais do que você ganha. Eu acho um absurdo um crente que ganha 100 gastar 200. Isto é, irmãos, trazer para si mesmo dores. A falta, a ganância. Porque você gastar mais do que ganha é porque você é ganancioso. Porque fulano tem um carro assim, eu tenho que ter. Porque fulano compra uma geladeira assim, eu tenho que ter. Você tem que ter se você ganha como eles ganham. Se você não ganha como eles ganham, não tem que ter. Nós não podemos gastar mais do que ganhamos, irmãos. E infelizmente hoje, eu falei aqui, as estatísticas mostram. E muitos crentes estão nesta onda. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, olha: o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A angústia das dívidas decorre desta ganância, deste consumismo, desta vontade de ter, que é maior do que a vontade de ser. A pessoa quer ter carro, quer ter casa, quer ter geladeira, quer ter TV nova, quer ter o novo modelo de celular e esquece de ser honesto, de ser bom pagador, de ser crente. Nós temos que parar com isso, irmãos. Infelizmente, nós temos que dar valor a ser salvos, a ter comunhão com Deus e não a ter coisas materiais. Jesus nos ensina a responsabilidade. E existe uma regra, irmãos, que certos irmãos não gostam nem desse versículo. Eu soube de um caso de um irmão que, quando ouviu este versículo, eu já falei aqui esse trimestre sobre isso, ele até xingou e bateu o telefone. Porque leram para ele este versículo, Romanos 13:8. Um dos versículos mais descumpridos da Bíblia.
Olha o que diz aqui. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Como é que está a sua conta, irmão? No cheque especial? Já está recorrendo a agiotas? Seu nome está no Serasa, no SPC? Você está descumprindo a Bíblia, está pecando. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E hoje, esses crentes que vão a shopping em vez de ir à igreja, eles parece que inverteram esse versículo. Parece que está escrito assim: a todos devais alguma coisa, menos o amor. Amor não tem. Está devendo amor para todo mundo. E está devendo conta para todo mundo. Não é muito triste isso? É o fim dos tempos. É a apostasia da fé. Na ganância, diz Paulo, nós lemos agora há pouco, eles se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Você agora não dorme, fica toda hora aquele telefone com cobrador no seu telefone, você desliga o celular, você acaba virando um mentiroso, pedindo para o filho dizer que você não está. Tudo por quê? Porque você gastou. Achou que o cartão, quando passa o cartão, é tão fácil, né? Você pega as coisas, vai embora e esquece que tem que pagar depois. Esquece que nós vivemos no Brasil, que é o paraíso dos juros, os juros mais altos do mundo. O governo disse que baixou coisa nenhuma, eles baixaram o juro e aumentaram as tarifas bancárias. Aqui é uma legislação que é para os bancos, pelos bancos e a favor dos bancos. E você caindo nessa conversa. Eu vou comprar em 40 meses, 60 meses. Irmão, não tem dinheiro para comprar à vista, não compre. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Esse é o princípio bíblico. Não gastar mais do que você ganha. Por que os Estados Unidos estão nesta crise? Porque até a década de 70, os Estados Unidos, que foram forjados dentro de uma mentalidade cristã, era comum, a família americana era a família que mais poupava no mundo. Ela não gastava mais do que ganhava. Por isso os Estados Unidos eram o país mais rico do mundo. E por que eles estão nessa derrocada? Porque da década de 80 para cá, eles passaram a gastar mais do que ganhavam. E aí deu esse problema aí da crise financeira, que começou lá com aquela crise imobiliária. Por quê? Porque os americanos começaram a trocar de casa como troca de roupa. Eu quero uma casa mais moderna, eu quero uma casa melhor, eu quero uma casa maior. E compravam sem ter como pagar. E teve uma hora que o negócio faliu. Porque começaram a vender, e o pessoal começou a não pagar. E olha a situação que o mundo está. Por causa de não cumprir a Bíblia. Não se traspassa a si mesmo com muitas dores. Seja equilibrado. O crente, ele tem uma das qualidades do fruto do Espírito, é o domínio próprio. A temperança. Onde está o seu domínio próprio? O senhor vê a propaganda e já sai comprando. Você vê o cidadão lá com um carro novo, eu preciso ter também. Saiu um modelo novo do computador, o computador que você está dá muito bem para fazer o que você faz. Não, mas eu preciso ter um modelo mais avançado. O celular, você está com 4, 5 celulares, para que isso? Irmãos, sigamos a palavra de Deus. Sejamos como Jesus, responsáveis, e não nos endividemos à toa. Uma demonstração, outra característica do orçamento financeiro é que nós temos que reconhecer, como eu disse, que Deus é o dono de tudo. E como é que nós, na prática, reconhecemos que Deus é o dono de tudo? Dizimando. A primeira coisa que o crente deve fazer ao receber o seu salário é separar a parte do Senhor, o dízimo. O que diz Salomão, não vamos dizer um pobre de marré, não. O que diz Salomão, que recebeu tanto de Deus, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: honra
Aliás, versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. A primeira parcela daquilo que ganhamos, nós devemos dedicar ao Senhor, dizimando na casa do Senhor. Isso é um gesto pelo qual eu e você reconhecemos que Deus é o dono de tudo. Depois da parte do Senhor, nós temos que nos preocupar com a parte dos nossos filhos, que não pediram para nascer e que dependem de nós. Os filhos menores, ou mesmo maiores que são inválidos, não podem trabalhar. Então nós temos que cuidar da parte referente ao sustento e educação dos nossos filhos. O que tem de crente hoje que não paga pensão alimentícia e que tem que ir para a cadeia mesmo. Hoje diz que só dá cadeia no Brasil pensão alimentícia. Ainda bem que dá cadeia. E tem que dar mesmo. Porque os juristas romanos, os irmãos sabem que Roma é o berço do direito, eles diziam que quem nega alimentos é um assassino. Porque está matando a pessoa. Então nós temos que nos preocupar com o sustento e a educação dos nossos filhos. Jesus é quem nos ensina assim. Ainda no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, versículo 9, ele diz assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Será que você se encaixa aqui, irmão? Ou irmã? Você tem dado o melhor para o seu filho? Ou está preocupado com uma roupa de grife e o filho que se dane? Desculpa a expressão, mas essa é a verdade. É uma preocupação. Primeiro o dízimo, depois o sustento e educação dos filhos. Depois o pagamento das nossas obrigações. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Crente tem que ser bom pagador. Crente tem que dar bom testemunho, cumprir as suas obrigações. Outra regra de finanças é pagar os tributos. Entre as nossas obrigações que nós temos de pagar estão os tributos. Ah, o governo não faz nada, tem muita corrupção. Concordo. Mas o que disse Jesus? Num governo que não era menos corrupto do que o nosso. Ele que vivia sob o domínio romano. Os estrangeiros que dominavam. O que Jesus ensina? Mateus 22 e 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando perguntaram para Jesus se devia pagar imposto para César, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Paulo, reafirmando esse ensino, lá em Romanos capítulo 13, no versículo 7, ele diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Tem que pagar imposto. É injusto, é. O Brasil é o país da carga tributária mais pesada do mundo. Mas você tem que pagar. Faz parte do nosso testemunho. Jesus pagou impostos. Nós temos que suprir as reais necessidades do lar. Então, lembrando aqui, no orçamento doméstico eu tenho que separar o dízimo. Depois eu tenho que ver o necessário ao sustento e educação dos meus filhos. Pagar as minhas obrigações, inclusive os tributos. E depois suprir as reais necessidades do lar. É o que é necessário. O que é necessário? Comida, vestimento, bebida. Eu tenho que ter o necessário, que eu possa viver dignamente. Nada de luxo, nada de querer copiar o que o vizinho faz, nada de querer ostentar uma posição social que eu não tenho. E isso é que está atrapalhado muita gente. Por isso que muita gente hoje está endividada, angustiado, não dorme, doente. Por quê? Porque começou a ter coisas que compra e não sabe nem por que comprou. Irmãos,
nós temos que suprir as reais necessidades do lar. Aquilo que nós precisamos para sobreviver. Não é ter uma vida de luxo e ter uma vida de aparência que nós não podemos sustentar. Além disso, eu preciso reservar um valor para o dia mau, para o dia da adversidade. Eu preciso poupar. Eu preciso poupar. Por quê? Porque eu posso ficar desempregado, eu posso ficar doente, tem uma emergência. Eu preciso guardar aquilo que é necessário. Mas o crente passa por adversidade, esse trimestre todo nós estamos dizendo que o crente passa por adversidade. Olha o que diz Salomão em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. O sábio Salomão diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. É Deus quem nos dá o dia da adversidade, o dia da dificuldade, o dia da aflição. E em termos financeiros, se você não guardar no dia da bonança, não tem no dia da adversidade. É por isso que a Bíblia nos ensina a olhar para a formiga. Provérbios 30 e 25 diz assim: as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Eu cheguei à conclusão, irmãos, que Deus criou a formiga para nos ensinar. E uma das coisas que a formiga nos ensina é isso. Elas são um povo impotente. Ela não tem muitas armas para enfrentar os seus inimigos naturais. Ela não tem presença, ela não tem aparência, mas ela não passa fome. Porque no verão, ela prepara a sua comida para o inverno. Nós que vivemos aqui num país tropical, nós até não entendemos muito bem isso. Mas não se esqueça que a Bíblia foi escrita lá em Israel, e lá o clima é temperado, ou seja, no inverno, lá é inverno mesmo. Fica tudo coberto de neve e não tem vegetação. Não tem nem como a formiga sair do formigueiro para pegar comida. Ela fica o tempo todo lá. Mas ela guardou durante o verão. Por isso você tem que poupar. Ah, mas não dá. Dá sim. Se você parar de comprar o que não serve, o que não precisa, se você deixar de ser consumista e ser crente, você vai ter o que guardar. Porque as formigas são um povo impotente. Quer dizer, não tem poder, não tem força. Mas ela guarda no verão a comida que ela usa no inverno. Aprenda com a formiga. E mais ainda importante, eu tenho que estar disposto a ajudar o necessitado. Da minha porção é que vem a ajuda do necessitado. 1 de João 3,17 diz que quem é crente ajuda o necessitado. 1 de João 3,17 diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Como é que eu posso dizer que eu sou crente? Que eu tenho o amor de Deus no meu coração, se eu tiver bens e não ajudar o necessitado? É por isso que o profeta Isaías, ele foi muito claro quando nos ensinou, quando nos trouxe uma advertência muito séria. Por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão? Está lá em Isaías 55:2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Deus não nos proíbe de desfrutar daquilo que nós ganhamos. Deus não nos proíbe de nos divertirmos, de melhorarmos a nossa vida. Mas eu não posso buscar luxo. Eu não posso buscar prazer. E o consumismo é isso. É a prática do hedonismo, quer dizer, a busca do prazer através das compras.
Quantas pessoas nós temos visto hoje que elas dizem que vão comprar e elas compram demais porque elas têm prazer em comprar? Não é neste mundo que nós temos prazer, irmãos. Não é neste mundo que está a alegria. É na vida eterna, é na comunhão com Deus. E o profeta, ele é duro. Ele diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E sabe por quê? O diabo nos faz gastar mais do que nós temos em coisas supérfluas, em coisas desnecessárias, e a gente não pode ajudar aquele que está passando necessidade. E o crente tem que ajudar. Se nós temos bens, nós precisamos poupar um pouco para o dia mau, e precisamos também ter uma parcela para ajudar aquele que precisa. Então são regras bíblicas de um orçamento financeiro. Você ser responsável, não gastar mais do que ganha. Você separar a parte do Senhor em primeiro lugar. Depois cuidar da sustento e educação dos seus filhos. Depois pagar as suas obrigações, inclusive impostos. Depois suprir as reais necessidades do lar. Fazer uma poupança e ter uma porção para ajudar os necessitados. Existe hoje uma outra regra importante que deve ser observada pelo crente. É de não ser fiador de ninguém. Provérbios capítulo 6, versículo 1 a 5, nos ensina a não sermos fiadores de ninguém. Diz Salomão, filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendesse-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Não seja fiador de ninguém. Ah, mas é irmão da igreja. Mas é o seu pai. É a sua mãe. Não seja fiador. A Bíblia diz para não ser fiador de ninguém. Por quê? Porque se já é tão difícil eu administrar o meu patrimônio e ser fiel a Deus, como é que eu vou colocar o meu patrimônio depender da vontade de alguém? Deus deu livre-arbítrio para todas as pessoas. Se Deus não interfere na vontade das pessoas, como é que eu vou entregar o suor do meu rosto à vontade das outras pessoas? Ah, mas é uma igreja. Não seja fiador. A Bíblia diz para não ser fiador. E hoje tem seguro-fiança. Hoje tem depósito. Hoje até a lei diz que quando alguém aluga alguma coisa que não tem fiador, o processo é mais rápido. Não há necessidade nenhuma de você ser fiador. E se o irmão não tiver dinheiro para pagar o aluguel? Você vai lá e, se tiver dinheiro, daquela porção que você ajuda o necessitado, você ajuda ele a pagar o aluguel. Sem precisar colocar a sua vida e a vida da sua família nas mãos de alguém. Por isso é que a Bíblia diz que nós não devemos ser fiadores. Mas e se você já está endividado? Que talvez é a situação de muita gente que está me ouvindo agora. Como eu devo fazer? Eu pequei, pecou mesmo. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, a dívida ela pode decorrer de um imprevisto, um desemprego, uma doença, ou de uma atitude consumista e irresponsável. Então, a dívida pode surgir de dois motivos. Se ela veio de um imprevisto, você tinha que ter uma poupança. Por isso que é importante você ter uma poupança. A partir de agora, começa a poupar. Mas e se ela vem de uma atitude consumista e irresponsável? Não se esqueça da lei da ceifa. Aquilo que semeou deverá também colher. Quando vem de um imprevisto, a dívida, você é fiel a Deus, você não pecou. Então busque a orientação de Deus. Ore ao Senhor. Ele está pronto a te ajudar, a te orientar, a te dirigir, a dar os meios pelos quais você poderá sair desta situação. Lembra-se do que nós estudamos na lição de número 6. Não é? Que Davi nunca viu um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão.
ore a Deus, busque a igreja para ajudar nessa situação imprevista e certamente o Senhor te suprirá. E outra coisa, como você é sincero e houve uma situação de imprevisibilidade, vá aos seus credores, procure renegociar as suas dívidas. Hoje existem até consultores financeiros ensinando como se deve renegociar as dívidas. Vá lá, fale a verdade. Seja sincero. Nós temos o testemunho do pastor Eliel Amaral Soares, que hoje está nos Estados Unidos, nosso missionário, e ele foi acometido lá nos Estados Unidos de uma grave enfermidade e ficou dias e dias na UTI. E os irmãos sabem que os Estados Unidos, a questão da saúde é realmente preocupante, não existe um SUS. Quando ele saiu de lá, que Jesus os fez sair do vale da sombra da morte, ele contando aqui numa reunião de obreiros, por isso que eu estou dizendo o nome dele, porque ele tornou público, ele disse que ele quase teve um outro troço, porque quando veio a conta, ele fez a conta, ele demoraria 200 e poucos anos para pagar, dentro do que ele podia pagar. E o que ele fez? Saiu correndo, fugindo, veio para o Brasil? Não, irmãos. Ele foi sincero, foi um imprevisto que aconteceu. E ele foi até aquele hospital para renegociar a dívida, dizendo que ele podia pagar tanto por semana e que ia demorar 200 e poucos anos para pagar. Ele orou a Deus e Deus disse, isso é o que você pode fazer. Mostre o que você pode fazer. Os irmãos sabem o que aconteceu? Um grupo lá de assistência social, quando soube que ele havia feito essa proposta lá no hospital, foram lá sensibilizados, viram que ele era um pastor, missionário brasileiro, e que ele era honesto, sincero. E eles pagaram a conta dele. Quando ele foi lá pagar a primeira parcela, eles falaram, não, já está quitado, só não precisa pagar nada. Deus honra aqueles que são sinceros. Busque a orientação divina e fale francamente com o seu credor. Agora, se você teve a dívida por causa de uma atitude irresponsável, primeira coisa que você deve fazer é pedir perdão a Deus. Você pecou. Confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus. Essa é a primeira providência que você tem que tomar. E, como você confessou o seu pecado e está arrependido, mudar a mentalidade, porque arrependimento é mudança de mentalidade. Então você vai mudar o seu modo de viver. Vai chamar os seus familiares e vai dizer, olha, nós erramos aqui, aqui, aqui. Não temos este nível de vida, não podemos continuar a viver desta maneira. E aí então, inclusive se precisar de ajuda de algum consultor financeiro, de algum irmão mais experiente, você vai mudar toda a sua maneira de viver. Reformular seu orçamento, cortar despesas, cortar na carne, na ganância, cortar tudo, vender um monte de coisa que não precisava ter comprado, devolver se tiver financiado, e aí refazer o seu plano de dívidas, renegociar com os credores, ir lá, renegociar, mostrar a situação, mostrar o seu estado de coisas, e certamente Deus irá abençoar. Agora não faça uma coisa. Não tente cobrir um santo com outro. Não adianta fazer uma outra dívida para pagar essa. Isso é bobagem. Não vá atrás de uma nova dívida para cobrir outra. Não adianta. O cobertor está curto, você põe no pé, fica com a cabeça descoberta. Então, não faça isso. Fazendo assim, certamente Deus irá te abençoar. Irmãos, sejamos responsáveis com as nossas finanças, para que não tenhamos esta angústia nas nossas vidas.